Gostaria de compartilhar uma convicção de mulher. Peço licença a esta Assembleia, composta quase que exclusivamente por homens. Nenhuma mulher recorre ao aborto por prazer. Basta ouvir as mulheres. As mulheres vão morrer se não puderem escolher. A situação é Eu sou mãe solteira, tenho um filho e não sou casada. Eu defendo o aborto como um direito básico e fundamental das mulheres. Eu já fiz um aborto clandestino, claro que no passado. Quero que o aborto seja legalizado e gratuito para as jovens de hoje. Foi nos anos 1970 que a França se dividia sobre a questão do aborto. Hoje parece que o debate acabou. Na França, o aborto é um direito fundamental. Nosso corpo! Nosso direito! Nosso corpo! Nosso direito! Não é assim em toda a Europa. Na Irlanda, o aborto ainda é ilegal e passível de 14 anos de prisão. Nosso corpo! Nosso direito! Desde os anos 1970, a moda pouco mudou e as redes sociais surgiram. Mas as reivindicações continuam. Assim como faziam as francesas, as irlandesas saem do país para abortar sob cuidados médicos. Nem igreja, nem Estado! Quem decide é a mulher! Nem igreja, nem Estado! SOS Aborto. Fazer um aborto é o que significa quando dizem que precisam pegar o barco. A maioria das mulheres que saem do país para fazer um aborto hoje vão de avião. Mas ainda falam em pegar o barco. Elas ainda falam, mas a frase se manteve como uma metáfora. Também traz conotações de vergonha, segredos em ser, digamos, mandada embora. Pegar o barco significa: não queremos você nem o seu problema, vai. É sério, nós te jogamos para outro país e aí você vai ser problema deles. Eu acho que o aborto é o último tabu na Irlanda. Conceitos de céu e inferno são tão arraigados na Irlanda, como as ideias teológicas sobre o valor absoluto da vida. A vida começa na concepção. Até a pílula do dia seguinte era um pecado. São crenças muito extremistas e fundamentalistas que são muito arraigadas na Irlanda. Mesmo a palavra aborto é, digamos, totalmente nociva na Irlanda. Ninguém quer dizer, não querem falar sobre isso, mesmo as ativistas. Savita. Isso nunca mais! 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 Em novembro de 2012, centenas de irlandeses protestaram. Savita Halappanavar, uma indiana de 31 anos, tinha morrido de septicemia num hospital de Galway, uma semana após ser internada por um aborto espontâneo. Isso nunca mais! Isso nunca mais! Apesar do diagnóstico irrefutável e da dor crescente da moça, os médicos se recusaram a agir porque o coração do feto batia, em acordo com a 8ª emenda da Constituição. O argumento católico, até onde eu sei, diz que no momento da concepção surge uma pessoa. E por isso, o aborto é uma escolha errada. É matar uma pessoa. Mas isso é comparar uma bola de células com uma mulher viva. A Constituição irlandesa diz que elas são iguais e têm direitos iguais. No caso da Savita, em Galway, o problema foi médico. Ela não foi devidamente tratada pelos médicos.
Mas parte do motivo foi que todos os médicos do hospital sabiam que se tivessem feito um aborto para salvar a vida dela, ainda poderiam ser presos e considerados culpados. Por isso, se os médicos trabalham sob essas ameaças, então eles acabam se afastando de situações médicas e não interferem quando necessário. Porque se uma mulher sofre uma septicemia, eles têm poucas horas para agir. Portanto, se os médicos ficarem nervosos nesses momentos, as mulheres vão morrer e elas têm morrido. Vejo idosos, vejo jovens, vejo homens e mulheres. É fantástico que todos vocês estejam aqui. A morte de Savita aumentou a longa lista de tragédias na mídia, todas anônimas, que pontuavam o debate sobre o aborto. Pela primeira vez no país, a tragédia tinha nome e rosto. De repente, muitas pessoas aceitaram falar sobre o aborto, mas naqueles limites seguros de compaixão e solidariedade por uma mulher morta. Tornou-se aceitável tocar no assunto. Eu acho que é uma vergonha que apenas em casos realmente extremos que as pessoas aceitem falar sobre o aborto. Nesse caso, o governo foi forçado a agir. Em julho de 2013, a Irlanda adotou a Lei de Proteção à Vida durante a gravidez. Ela autoriza o aborto apenas quando a vida da mãe corre perigo. A Europa forçou a Irlanda a adotar essa lei. Se a mulher está em perigo e correndo risco de morte, e estiver grávida e puder ser salva por um aborto, pode abortar. É o que deviam ter feito com a Savita. Ela precisava de um aborto para salvar sua vida, mas não fizeram. Se uma mulher pensar em suicídio, hoje, segundo a lei irlandesa, ela pode abortar. Se ela achar 2 psiquiatras em uma lista de psiquiatras e ela convencer os 2 que quer se suicidar e convencer um obstetra que não é especialista em suicídio e os 3 concordarem, aí sim ela pode abortar. Mas antes dela chegar até esse ponto, seus amigos já a terão levado para a Inglaterra. A decisão. Eu lembro bem, eu nunca vou esquecer quando senti alguns sintomas, enjoo, e eu pensei, não pode ser. Mas estava indo à biblioteca e eu pensei, olha, é melhor ver isso. Eu fui até a clínica, entrei e a enfermeira disse, vamos fazer um exame. Fez o exame, voltou e o resultado era positivo. Era a pior coisa que podia acontecer com uma garota de 20 anos na Irlanda. É impossível descrever como você está grávida. São palavras devastadoras para uma garota de 20 anos. É claro que imediatamente eu comecei a chorar, a minha vida acabou. O que eu vou fazer? Então ela me abraçou, eu saí e eu não tive dúvidas em momento algum de que a minha única opção era fazer um aborto. Era inconcebível ter um bebê naquela época. Eu não queria e não estava pronta. Seria uma decisão muito ruim, uma decisão irresponsável. Eu nem precisei pensar. No momento em que eu aceitei que estava grávida e aceitei o que tinha acontecido, aí eu pude ir em frente. Fui lá e fiz. Eu não pensei 2 vezes e ainda hoje eu não penso. Uma das coisas que me deixa muito frustrada é quando dizem, tá tudo bem. Não faz mal se você abortou. Você foi estuprada. Hoje faz
uns 20 anos, foi em 96 ou 97. Eu lembro que eu tive um aniversário bem ruim, porque acordei e decidi fazer um exame de gravidez. Eu andava preocupada e descobri que estava grávida. Então eu fui para o trabalho e avisaram que eu estava demitida. Perdi meu emprego no mesmo dia e eu pensei, que maravilha, o que eu faço agora? Eu tinha 29 anos e nenhuma vontade de ter um filho. Não era a hora certa, não era o lugar. Nada era certo. Não foi uma decisão difícil, mas o processo foi incrivelmente difícil. Não podia falar com as minhas amigas. Mesmo todas militando pelo direito de escolha. Não só militantes, ativistas. Eu até queria contar, mas eu não achava as palavras. Tendo sido ativista por 3 ou 4 anos, não conseguir achar palavras, não ter voz, é a maior tristeza da minha vida. Mais do que qualquer coisa, é não poder falar sobre o que nós passamos. Ninguém sabia. Olha, não havia uma ideia completa, ninguém explicou o que deveria fazer. Era no boca a boca de amigas que tinham abortado ou conheciam alguém que tinha feito um aborto e passava informações. Fui parar numa clínica, se não me engano, em Marion Square, onde conversei com um médico que... Eu não lembro detalhes exatos da consulta com ele, mas eu disse que queria abortar e ele disse, tudo bem, mas eu não lembro como foi, mas eu acabei marcando uma consulta na Inglaterra. Se eu ajudar uma mulher a abortar e eu for processado, eu posso perder meu registro, eu posso perder meu meio de vida. Isso pode se arrastar por anos. Eu posso ser preso. Então, as mulheres viajam e não sabemos o que elas fazem. Elas fazem abortos e não nos contam. Elas não têm nenhuma orientação prévia, não têm orientação posterior. Elas não recebem cuidados e têm medo de contar aos seus médicos quando não sabem qual a ideologia do médico. Então, é uma situação na qual não nos envolvemos e não podemos mesmo nos envolver. E não podemos ajudá-las de uma forma ativa, por causa da ameaça de 14 anos de prisão. Com 20 semanas, fizemos um exame completo na maternidade. Nós recebemos as piores notícias. E o dia começou bem animado. Íamos fazer o exame e depois ver o nosso bebê. Nossa família. E depois, de repente, tudo acabou pra gente. O obstetra explicou para nós que, infelizmente, o seu bebê tem anencefalia. Nunca tínhamos ouvido falar nisso. Ele disse que era um defeito neurológico e que isso era incompatível com a vida. Ficamos em choque. Não tínhamos entendido e ele explicou que o crânio do bebê, quando a coluna vertebral e o crânio se formaram, o crânio não fechou. Era algo definitivo. E que eles não podiam fazer nada e que eles lamentavam muito. Talvez o bebê morresse durante a gravidez, mas talvez não, não é? Ele disse que podiam nos ajudar durante a gravidez, mas
Eles não podiam fazer mais nada nessa jurisdição. Pessoas nos viam na rua e diziam: parabéns, deve ser muita felicidade. É o primeiro filho, que alegria. E a gay ficava pensando como conseguir continuar assim, ir ao trabalho, fazer compras, fazer qualquer coisa com as pessoas falando comigo. O que eu digo? Começamos a pensar em interromper a gravidez, mas nós não sabíamos como. Não sabíamos aonde ir, com quem falar. E os médicos na Irlanda não podiam dizer nada. Apenas podem ir para o Reino Unido. Mas é um país muito grande. É uma viagem envolta em medo. E com razão. O direito de viajar para abortar só foi garantido em 1992. A jornada. Tinha um amigo morando na Inglaterra que estava viajando, mas o apartamento estava vago. Ele organizou tudo para eu ficar no apartamento. Eu poderia pegar a chave com um amigo dele sem problemas. Então, eu fui para Londres. Foi uma coisa horrível. Atenção, passageiros com destino a Paris. Embarque portão 7. Passageiros com destino a Paris. Nunca tinha ido à Inglaterra. Já tinha viajado, mas não para a Inglaterra. Era um país realmente desconhecido. Tive muita sorte porque o meu namorado me apoiou e eu nem sei bem como, mas conseguimos informações com o médico. Precisávamos de 700 libras, que era uma fortuna na época para 2 estudantes sem fonte de renda. Eu precisei mentir para conseguir um empréstimo estudantil. Eu disse que era para me sustentar. Era um pretexto, fazia coisas que não podia contar a ninguém, não que achasse que estava infringindo a lei, mas simplesmente ninguém falava sobre o assunto, sobre os detalhes. Ia ficar na casa do meu amigo, mas eu não queria contar ao amigo que eu estava lá para abortar, porque era ridículo estar em Londres só para fazer um aborto. Contamos apenas para a família próxima e para os amigos mais chegados, porque tínhamos medo de alguém nos impedir de sair do país, pois íamos para o exterior para interromper uma gravidez. Se alguém soubesse e discordasse, podia contar à polícia, contar à imigração ou ir ao tribunal para o juiz nos proibir de viajar. Não são medos muito racionais, mas nós sentíamos muito medo, sim. Nós criamos um monstro naquela escuridão, talvez pela total falta de informação. A nossa imaginação voou longe, mas o medo era realmente genuíno, ainda que irracional. Eu não me lembro de reservar meus voos. Eu não me lembro de marcar a consulta. Não me lembro de nada. Foi no piloto automático, porque a minha mente ficou num estado em que alguma coisa me dominou e eu não sentia nada. Eu via tudo ao meu redor através de um espelho. E nada atravessava. O procedimento.
Usei uma amiga minha no Reino Unido. Usei o nome e o endereço dela para não ser pega, mesmo sabendo que fazer isso era uma grande besteira. Eu achei que se não usasse o meu nome de verdade, não estaria acontecendo. Eu não seria uma das mulheres que precisou sair do país. Cheguei na clínica. Eu não me lembro da chegada. Estava no piloto automático, com a cabeça baixa, usando fone de ouvido. A sensação era como estar indo ao cinema. Eu não me lembro de nada. Não foi um momento determinante. Passei pelo procedimento, acordei e estava feito. Nada demais. E toda a preocupação que eu tinha sumiu. Não precisava mais pensar naquilo. Os médicos foram te ver. Eles levaram o remédio que iniciaria o parto com o meu almoço. Você já tinha saído. Eu estava sozinha no quarto quando eles levaram o remédio. Eram 2 comprimidinhos. Eu empurrava eles pelo prato com a colher. Pensando que agora não teria mais volta. Foi um momento difícil, foi uma época difícil, mas foi um momento significativo. Eu sabia que ali não tinha volta, que eu não podia mais mudar de ideia. Mas eu fui em frente e comecei o trabalho de parto. Foi até o dia seguinte, né? Foi até o dia seguinte para poder começar. Eu voltei para o albergue. E vieram as cólicas. O efeito dos analgésicos passou. Eram 3 da manhã e eu sangrava tanto. E foi piorando, piorando, piorando. Tanto que eu fiquei tonta e ficava vomitando. Eu fiquei sangrando muito e vomitando por 1 hora, até me mexer. Eu achei que eu fosse morrer naquele albergue. E ninguém saberia onde eu estava. Então, me levantei e me limpei, deixei o dinheiro no balcão e saí correndo. Lembro que quando acordei na clínica eu me virei e tinha uma outra mulher num leito do quarto. Eu fiquei surpresa ao ver que era mais velha, uns 40 anos. É que nós temos esse mito do aborto na Irlanda, que são sempre jovens burras, descuidadas e promíscuas que se dão muito mal. É tão longe da verdade, o oposto da verdade. Eu fiquei me perguntando por que ela está ali. Então eu conversei com ela e ela tinha 3 filhos. Eu não me lembro dos detalhes, mas tinha 3 filhos e não podia sustentar mais um. Talvez o parceiro a abandonou. Aí é que eu me dei conta de que havia diferentes histórias de aborto, diferentes razões e circunstâncias. A clínica era boa, tudo correu muito bem. A dificuldade, na verdade, era não poder ser sincera com ninguém e não receber nenhum cuidado médico adequado depois disso, porque sempre achei que não devia falar nada a respeito para que não me impedissem de abortar a qualquer momento. Eu podia dizer alguma coisa errada que iria me tirar daquela situação que eu não sabia bem o que era. Eu tinha 29 anos
Era razoavelmente confiante, razoavelmente capaz de cuidar de mim com uma rede de apoio de amigos e parentes que nunca me julgariam nem me deixariam na pior, que me apoiavam. Eu tive companhia, um lugar para ficar em Londres. Eu tive sorte. Bienal de Liverpool. Outras só podem contar com desconhecidos. Chegadas. Voluntários que recebem mulheres que abortam na Inglaterra. Nós recebemos mulheres de Cork, Dublin. Dublin. Elas vêm de toda parte. Pode crer. Da Irlanda inteira, algumas de cidades bem pequenas. Aquela mulher que a gente recebeu na última vez, ela disse que era de uma cidadezinha bem remota. Isso mesmo. Às vezes, recebemos gente da Irlanda do Norte, porque o aborto na Irlanda do Norte também é ilegal, mesmo a Irlanda do Norte sendo parte do Reino Unido. Direitos de aborto são limitados, muito limitados na Irlanda do Norte. O que é constante na nossa função de hospedagem é recebê-las aqui, alimentá-las, deixá-las à vontade, levá-las à clínica. Então, essa é a nossa função. É isso que fazemos. E o procedimento é o seguinte, a gente vai, pega no aeroporto, depois clínica e aqui. Bom, daí a ordem sempre varia, dependendo da consulta da mulher. Normalmente elas dormem nesta sala porque nós não temos quarto de visita, infelizmente. Então, nós temos... Bom, nós sempre colocamos um colchão inflável e ele é bem confortável. Eu acho que dá mais ou menos nessa altura. Nós colocamos aqui, ele é alto assim. Chega a essa altura. As pessoas que atendem os telefonemas normalmente são voluntários. São voluntários. Voluntários são as pessoas que atendem o telefone, que falam com elas, mas não as veem, nem as encontram, nem nada. Então, quando nós as vemos, é a primeira interação. A gente não sabe nada delas. Nós não sabemos nada mesmo. A única coisa que sabemos é a idade, o tempo de gravidez, esse tipo de coisa. O que eu gostaria de saber delas, mas eu nunca pergunto, porque, na verdade, eu acho que não podemos. É como souberam da rede de voluntários, ou também como souberam que podiam receber a nossa ajuda. Não. Não. Clínica Merseyside. Eu tenho certeza absoluta de que existem muitas irlandesas que têm dinheiro e que têm condições de virem até aqui. Mas o fato de haver gente que não pode pagar por esse serviço é uma pena e nós queremos simplesmente ajudar essas pessoas pobres a fazerem o que tem que fazer. Porque, na verdade, discrimina as pessoas mais pobres. E isso irrita muito a gente, porque... quem tem dinheiro consegue ter recursos e uma rede de apoio e provavelmente nunca sofrerá todas as consequências. Funcionários de clínicas inglesas estão acostumados a ver irlandesas que precisam viajar para uma experiência difícil. E são muito gentis, eles têm muita compaixão. Eu vi essa compaixão no Reino Unido e muitos irlandeses criticam e desprezam os britânicos, os ingleses e a cultura inglesa. Mas eles mostram compaixão por uma jovem irlandesa que está em crise. Já irlandeses que falam de cristianismo e catolicismo, vida e valores, não tiveram a mínima compaixão na Irlanda.
Não tiveram nenhuma compaixão. A volta. Cuidado com o vão. Elas passam por um procedimento que pode ser doloroso. Mas, ao contrário das colegas de quarto, não podem seguir a principal recomendação do médico: repouso. Passei a noite na clínica e voltei no dia seguinte. O voo era naquela noite e eu me sentia muito mal mesmo, é sério. Ninguém quer entrar num avião se sentindo mal. Queremos ficar em casa, na cama. Estou lembrando aquilo. Devo ter apagado aquilo da memória. Mas agora tudo voltou. Eu lembro... quando voltei da Inglaterra, ainda tive que entrar no avião sangrando. De verdade, foi horrível. De verdade. É horrível fazer mulheres passarem por isso. Fazer voarem. Como um Estado que se diz católico e caridoso faz mulheres voarem quando estão sangrando e estão assustadas, vulneráveis e sozinhas, e diz: não vamos te apoiar. Nós não vamos valorizar sua vida ou a sua decisão. É totalmente bárbaro e totalmente misógino. Acho que foi a pior parte. Voltar para minha casa. Me senti muito sozinha. Tentei conversar com uns amigos, mas todos estavam estudando para as provas. Algumas pessoas ajudaram muito, mas a maioria não queria saber. Eu senti que estava sozinha. Nós tínhamos a história A e a B. A primeira era a que poucas pessoas sabiam, só as mais próximas. E a segunda era do aborto espontâneo. Eu odiava quando falavam do meu filho como abortado. E eu não aceitava aquilo. Então, na verdade, nós não tocávamos no assunto. Nós perdemos nosso filho na 22ª semana e nunca falamos mais do que isso. A gente não fala sobre isso. Eu lembro que minhas sobrinhas, sobrinhas do meu parceiro, falavam de aborto, jovens de 15, 16 anos, e tendiam a ser favoráveis ao direito de escolha, debatendo sobre o assunto aos 15, 16 anos. E conversamos sobre isso e depois meu parceiro perguntou por que não contou que já fez um aborto. E eu disse, eu sei lá. Não sei por que eu não contei. Era um segredo. Nós não falávamos porque pessoas não iam entender. Poderiam nos julgar porque o que fizemos era o melhor para nós, para nossa família, mas era ilegal na Irlanda. E continua sendo ilegal. Faz de nós criminosos. Mesmo deixando de lado religião ou até mesmo crenças, essa é a lei. Se cometemos um crime, não contamos para todo mundo. É um segredo.
Temos que viver assim. É muito nocivo. E faz muito mal também. Eu tive que sair do emprego, porque a minha saúde mental estava péssima. Deixei minha família. Eu fui parar numa fazenda a oeste de Cork, porque eu não podia lidar com o resto do mundo. Eu não aguentava a cidade. Eu não suportava saber que meu estuprador podia estar na esquina. No mês de fevereiro, eu soube que ele tinha sido preso por quase estuprar uma garota de 13 anos. Ele foi preso em maio. E foi solto em maio. Ele me estuprou em agosto. E foi novamente preso em outubro. Ele foi condenado a só 2 anos. E sim, se tivesse tomado a pílula do dia seguinte ou feito qualquer coisa neste país, no meu país, eu podia ser presa por 14 anos. Nos primeiros 6, 7 meses que eu voltei, mesmo sabendo que eu tinha apoio, eu tinha medo de ir ao médico. Se ele me examinasse, ele podia denunciar por causa do estigma e do lobby contra a liberdade de escolha. Projeto de Educação Pró-Vida para Escolas. Ninguém me disse que sofreria depois do aborto. O aborto muda você. O movimento pró-vida é muito forte na Irlanda. Faz praticamente parte do tecido cultural da Irlanda em nossa vida. É parte integrante da vida na Irlanda, o movimento pró-vida. A verdade está do nosso lado. No momento, estamos no meio de uma tempestade, que eu chamo de falsas opiniões. E é por isso que estamos aqui hoje. Muitos de nós percebemos que, no caso de muitos irlandeses, não é que queiram o aborto no país. Na verdade, algumas pessoas estão confusas. Eles pensam de uma forma simplista. É assassinato de bebês. E qual sociedade quer assassinar seus bebês? Há sociedades ateias ao redor do mundo que matam os seus bebês. Nós não matamos nossos bebês, é a única linguagem que eles usam. E a usam com muita força. Esse movimento teve o reforço dos ativistas americanos que se alegram em pregar na Europa. Sei que não querem esses procedimentos absurdos sendo feitos na Irlanda. Sei bem que vocês não querem que mulheres e crianças passem por toda essa perseguição e essa violência na Irlanda. Considerando a Irlanda do ponto de vista dos ativistas pró-vida dos Estados Unidos, olhamos para vocês e admiramos o seu forte histórico de defesa da vida. Vocês são guardiões tanto da mãe quanto do bebê. É difícil ver gente de fora com os bolsos completamente cheios de dinheiro, tentando pressionar de todas as formas a Irlanda a mudar as suas leis. Incentivo vocês a continuarem sendo um farol no oceano, defendendo mulheres e bebês e protegendo a vida como fazem há muitos anos. Obrigada por me receberem. Esse é o meu recado. Miss Y. Mantenha sua teologia longe da minha biologia. A escolha é minha, não sua. Meu corpo, meu direito de escolher. Bastou 1 ano para que a Lei de Proteção da Vida durante a gravidez revelasse seu lado absurdo e ineficaz. Em agosto de 2014, uma jovem imigrante teve seu aborto recusado, apesar da tendência suicida. Mulheres não são incubadoras do Estado.
Eu nunca tinha entrevistado alguém tão vulnerável e arrasado em todos os meus anos de jornalismo. Isso porque eu trabalho com pessoas vulneráveis e magoadas, decepcionadas, maltratadas. Mas essa garota foi a pessoa mais traumatizada que eu já entrevistei na minha vida. E esse é o impacto que nosso país e suas leis causam nas mulheres e nas famílias. Ao chegar à Irlanda, a jovem descobriu que estava grávida de 8 semanas. Tinha sido estuprada no próprio país. A agência de planejamento familiar sugeriu a Inglaterra, mas a jovem não tinha documentos ou recursos. Gravidez não planejada? Um terapeuta pode ajudar. Ninguém avisou da rede de voluntários do outro lado do mar. Desesperada, ela tentou se matar. 2 psiquiatras declararam o risco, mas o tempo passou. O feto já era quase viável. A jovem foi forçada a fazer uma cesariana com apenas 26 semanas. Parece que houve uma confusão no início da gravidez sobre como ajudá-la e como defendê-la. Mas o que eu acho que esse caso mostra é que é impossível defender os direitos do feto e os direitos da mãe que correm risco de vida da mesma maneira. Imagino o hospital quando ela tinha 23 ou 24 semanas de gravidez, tentando proteger a vida de um feto quase viável e a de uma mãe com tendências suicidas. Havia um conflito de direitos e tentar defender os dois deve ter sido realmente impossível. Nós amamos os dois. O bebê foi para a UTI e os ativistas pró-vida a batizaram de Hope, esperança em inglês. Te amamos, Bebê Hope! Te amamos, Bebê Hope! Bebê Hope, nós te amamos! Bebê Hope, nós te amamos! Pró-vida! Muito obrigada a todos vocês por terem vindo aqui mandar um recado de amor e apoio ao bebê. Essa criança luta pela vida numa UTI como consequência da lei de aborto do governo. Se o governo tivesse um pingo de consciência, deveria se envergonhar do que fez. Esse caso terrível prova, se é que ainda faltam provas, coisa que eu não acredito, que a chamada lei de proteção à vida durante a gravidez não passa de um fracasso colossal em forma de lei. Tem que ser revogada. Pela primeira vez, ativistas pró-vida e pró-escolha concordavam numa questão. A nova lei era ruim. Ativistas pró-escolha criticavam uma lei insuficiente, inaplicável e perigosa para a mulher. Os pró-vida afirmavam que a cláusula do suicídio aumentaria os abortos. Fale pela minoria silenciada. Os ativistas contra o aborto queriam um referendo para derrubar a cláusula do suicídio, que deu a essa jovem o direito de fazer o aborto. Mas, para começo de conversa, diziam que o aborto não é tratamento para tendências suicidas. Outros diziam que podia ajudar pessoas com esses pensamentos, ser algo de que ela precisava, entre outras coisas. É claro que o aborto não cura a tendência suicida, mas pode sim ajudar muito se a tendência vier da gravidez. Qual foi o papel da agência de planejamento familiar nesse caso triste e trágico? A resposta é bem óbvia. É uma agência de aborto que faz parte de uma indústria que lucra milhões ferindo mulheres e matando crianças. O financiamento deve ser retirado imediatamente. Eu peço que sigam ali pela rua, à minha direita, para caminharmos juntos até a agência de planejamento familiar. No caso do divórcio, nós tivemos um referendo. A Igreja Católica não quis se envolver. Ela não se manifestou publicamente. No caso dos direitos dos gays, ela foi bem discreta. Porque para ela só há uma batalha para se lutar: o aborto. Então ela vai lutar com muita força quando for a hora. Tanto os ativistas
contra o direito de escolha quanto à Igreja Católica receberão financiamento dos Estados Unidos. Elas receberão muito dinheiro, porque, para a direita americana, não apenas para os católicos, mas para protestantes fundamentalistas também, a Irlanda é o único lugar que restou onde não é praticado o aborto. E nós somos a última batalha para eles. E eles têm recursos ilimitados para gastar. A Agência de Planejamento Familiar arrisca vidas. Nós amamos os dois. Mães e bebês merecem o melhor. Vocês forçaram uma mulher a ter um filho que ela não queria e ela tentou suicídio por causa disso. O que é? São malucas? Não ligam pra vida de um bebê? Meu ponto não é esse. Eu sei o que vocês pensam. Vão negar a vida a um bebê? A escolha da mulher. Não, nós só queremos escolher. É isso que a gente quer registrar. Vocês não ligam pro bebê? Duas é melhor que Vocês uma. são jovens. Duas vidas. Usar camisinha, isso é muito Salvamos duas importante. vidas. Vocês não ficaram Acham que podem felizes? fazer tudo Não, que querem. é nosso direito obrigaram a mulher. decidir. Ela não queria ter o bebê, não queria. Assassinam bebês no útero das mães. nós só queremos ter Nada direito a pode ser escolher. mais depravado e tão bárbaro. Usam garotas lindas que acreditam nessa mentira. Acreditam na mentira de Nós que não queremos faz escolher. mal matar. Isso é errado. É uma escolha, É um nós queremos absurdo. decidir. A batalha. O único jeito de alterar a lei é retirando a 8ª emenda da Constituição. Para mudar a Constituição é preciso um referendo. Então, o fim dos debates depende dos irlandeses. Se a classe política decidir fazer a pergunta. Aborto. Minha mente, meu corpo, minha escolha. Políticos, por natureza, geralmente defendem princípios. Há poucos políticos que, quando conseguem ser eleitos, têm interesse em defender questões ou causas. A maioria é motivada pela vontade de ficar no poder. Então se tornam pessoas que fazem de tudo para não ofender ninguém, ficam em cima do muro para não incomodar ninguém, não fazem nada. E também não querem mudar absolutamente nada. Uma aqui para você. E, normalmente, a mudança só acontece quando pessoas fora dos parlamentos forçam os políticos a fazer mudanças. São conservadores porque acham que, se falarem no tema, vão perder votos. Eles acreditam que o lobby contra o aborto irá prejudicá-los por isso. Mas, ao mesmo tempo, quem defende o aborto talvez tenha outros motivos para votar neles. Meu corpo, minha escolha. Não sou uma incubadora. Contra a tirania religiosa. Eu acho que se houvesse um referendo, provavelmente a emenda seria anulada. Nós não podemos afirmar isso, pois não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acho que a anulação da emenda seria aprovada se houvesse o compromisso de não haver aborto por encomenda. Eu acho que a Irlanda está muito longe desse ponto de vista. Mas as pesquisas de opinião nos últimos 10 anos indicam que o povo quer o aborto em caso de estupro, incesto, de um feto com anomalia fatal ou quando a mulher tem tendências suicidas. Uma maioria significante considera que um risco à saúde da mulher deve dar a ela o direito de interromper a gravidez. Conselho Nacional de Mulheres da Irlanda. Sou uma mulher, não um útero. Não podemos esquecer a escolha das mulheres. Viajar para abortar. 12 mulheres por dia vão para o Reino Unido e inúmeras para outros países. Vamos fazer barulho por todas aquelas que não puderam viajar. Por todas elas, vamos nos manifestar. Deve haver milhares
de homens irlandeses pensando que não conhecem ninguém que abortou. E eles estão muito enganados. Pode ser a mãe deles, a irmã, a melhor amiga, a esposa. Na verdade, provavelmente foi a esposa que abortou em algum momento do passado e não teve coragem de contar a esse homem. Então, sabe, todo mundo na Irlanda conhece diversas mulheres que abortaram. A população foi forçada a pensar no aborto em abstrato, porque não faziam no país e é tabu. O aborto era abstrato e os pró-vida dizendo que é um tipo de assassinato. Foi só na última década que a mesa virou. As pessoas começaram a falar em escolha e que deveria haver limites. A mesa virou drasticamente. Com tudo que aconteceu no país, as pessoas agora estão pensando em algo concreto. Chega de sofrer! Queremos escolher! 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 Chega de sofrer! Eu não sinto que eu esteja em posição de julgar os motivos de ninguém para tomar a decisão, seja ela qual for. Eu não queria ser julgada e também não me sinto em posição de julgar ninguém. Então, eu acho que devemos ser tratadas como adultas. E acho também que a legislação deveria permitir que as pessoas tomassem as próprias decisões e que o Estado não deve se comportar como nossa babá. Defendendo a liberdade de escolha. Na minha opinião, o sistema canadense de aborto é perfeito. O aborto não é mencionado na lei canadense. Aborto é algo que acontece entre o médico e a paciente, como a retirada do apêndice. Não existe lei. É só um tipo de procedimento médico. A mulher e o médico que tem que resolver. Para que uma lei? Aprenda! Abaixo oitava emenda! Aprenda! Abaixo oitava emenda! Calcinhas! Nosso corpo, nossa vida! Nós queremos escolher! Nosso corpo, nossa vida! Nós queremos escolher! Eu comentei com a minha irmã, com o meu pai, com o meu irmão, que eu falaria publicamente sobre o meu aborto, minha experiência, e queria avisá-los. Eu não pedi permissão, só avisei para o caso de haver reações negativas. Eu não me desculpo, porque eu tenho todo o direito de falar de mim. As irlandesas precisam falar dessas experiências. É realmente crucial. Quanto mais irlandesas se abrirem sem sentir vergonha, nem culpa, e se sentirem livres para falar sobre seus abortos, mais homens irlandeses e a sociedade terão que reconhecer que isso existe. Isso mostra que não estamos sozinhas. E nos capacita a fazer alguma coisa. Nos mostra que o que nós sentimos é normal. Que está tudo bem sentir isso. Como ativista pela liberdade de escolha, é um jeito de dizer: eu fiz um aborto. Minha vida não foi arruinada pelo aborto. Minha vida foi arruinada pelo estupro. E eu me senti estuprada de novo, quando meu país me deu as costas. Não é uma opinião, não é uma ideia política, é a nossa história, é a nossa experiência pessoal. E foi horrível. Se a lei mudar amanhã, por exemplo, nada vai mudar pra gente. A partir de agora, vamos fazer disso um tema para todos os partidos políticos na contagem regressiva para a próxima eleição. Vamos mostrar
que não queremos esperar mais. Precisamos do aborto legalizado, gratuito e seguro na Irlanda, em todas as circunstâncias que as mulheres precisarem. Nenhuma delas é fácil, mas todas são válidas. Então vamos aproveitar para mostrar que não é só isso que nós queremos. Nós estamos aqui protestando pela escolha, pelo direito de fazer um aborto, mas também pelo direito de ter filhos, quando quisermos, como quisermos, e pelo direito de criá-los com dignidade, sem medo da pobreza e da violência. Vocês fizeram uma coisa incrível vindo aqui hoje. Nós somos a Nova Irlanda. Temos o privilégio de fazer parte da geração que vai trazer uma grande mudança mais que necessária e garantir que seja o nosso corpo e a nossa escolha. Desde 1980, cerca de 160 mil mulheres tiveram que deixar a Irlanda para fazer um aborto legalizado. Isso não inclui as mulheres que não preencheram o endereço irlandês na ficha médica, nem aquelas que tomaram a pílula abortiva. A União Europeia recomenda que os países membros legalizem o aborto, mas não pode legislar sobre o assunto. Assim como a Irlanda, a Polônia e Chipre têm leis muito restritivas sobre o aborto. Malta proíbe o aborto em todos os casos. Versão brasileira, Unidub.